Boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Esse programa foi preparado especialmente para você e para a sua família. Desejamos que Deus os abençoe muito. Quero agradecer a Deus hoje pela participação especial do pastor Marcos Cedecias, que hoje nos trará uma palavra da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Nós convidamos agora a adorarmos juntos ao Senhor. Vamos tirar um momento de louvor e a gente te convida aí da sua casa, junto com a sua família, fazer o mesmo. Nós cantemos juntos, adoramos ao Senhor. Ele é digno de todo louvor. Mesmo à distância, nós sabemos que essa ferramenta é muito poderosa para alcançar vidas. Então, além de cantar junto, não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir de Jesus, às vezes uma pessoa que está afastada da igreja. Nós possamos abençoar os outros também, que nesse momento se sentem em dificuldade, se sentem ansiosos, angustiados, com uma palavra abençoada, com um louvor abençoado. E agora eu te convido também a adorar o Senhor juntos. Vamos engrandecer o nome daquele que é digno de todo louvor. Deus abençoe em nome de Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando. Santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre.
da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marcos Cedecias e eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus e Bom Sucesso, cooperando aqui na congregação do Recreio dos Bandeirantes, cujo dirigente é o pastor Maurício Medeiros. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui me dirigindo a vocês, aos senhores, agradecer ao pastor Antônio Ferreira pela confiança, na pessoa do meu amigo, Mateus Torres, por quem nutro um sentimento quase que paterno. Eu quero pensar esta noite, trazer uma reflexão bíblica, irmãos, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Eu sei que esse tema é muito amplo, muito lato, para que a gente esgote em até uma semana seria pouco, porque o Evangelho ele é muito maior do que nós. Mas eu queria trazer uma reflexão, chamar a atenção para algo que me tocou profundamente. Eu quero ler o texto em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A forma, o mecanismo de comunicação dos povos do passado, né, era predominantemente as epístolas, as cartas. E as cartas, de uma forma geral, tinham, no que tange a estrutura, tinha 3 divisões principais. Tinha a introdução epistolar, tinha o corpo epistolar e tinha a conclusão ou saudações finais da epístola. Epístola ou carta, esses termos são intercambiáveis. Então, quanto à estrutura, introdução, corpo e saudação final ou conclusão. Quanto ao conteúdo, em especial as cartas do apóstolo Paulo, elas são divididas em 2 grandes blocos, a saber, o primeiro bloco, Paulo ele trazia um aspecto doutrinário, doxológico, ele trazia um conteúdo para a igreja. A segunda parte, em geral, ele ocupava escrevendo sobre coisas do dia a dia, coisas práticas, que a gente precisa fazer no dia a dia. E essas 2 partes, tanto a parte doutrinária quanto a parte pragmática, digamos assim, elas são linkadas entre si por uma expressão do tipo finalmente, portanto, né? A gente vê muito isso em Romanos mesmo, capítulo 12, né? Portanto, meus amados irmãos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, depois de ter falado tudo isso que eu falei, eu rogo, portanto, a vocês, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, né, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assim por diante. Então, quanto à estrutura, introdução, corpo e conclusão, quanto ao conteúdo, um aspecto doutrinário, uma parte doutrinária e uma parte prática para o nosso dia a dia. Agora, quando Paulo escreveu essa epístola, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos em especial, o contexto era mais ou menos o seguinte: Paulo ele objetivava, isso a gente consegue ver nas entrelinhas da carta, transformar a igreja de Roma numa espécie de centro missionário. Era um ponto estratégico geograficamente, um ponto estratégico economicamente, um ponto estratégico belicamente, em termos de governo, estrutura. Então, ele falou, Roma é muito importante para o evangelho. Então, ele objetivava colocar ali, talvez, uma espécie de Antioquia. No mundo antigo, a gente tinha 2 grandes centros, o centro doutrinário, que era a igreja de Jerusalém, e o centro missionário, que era a igreja de Antioquia. Então, quem sabe Paulo estivesse intencionando transformar Roma numa espécie de Antioquia, para dali expandir o evangelho para as áreas circunvizinhas. Eu penso que era isso que ele objetivava, e ele deixa muito claro isso na carta dele. Agora, ele tinha um segundo objetivo, é que, quando essa carta foi escrita, por ocasião do edito de Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. Então, muitos judeus se dispersaram, uma espécie de diáspora judaica ali, mas muitos ficaram também, obviamente, mas muitos outros gentios começaram a se converter ao evangelho de Cristo. E quando você tem uma conversão em massa de gentios, você traz pessoas de visões diferentes, de cosmovisão diferente, de crenças diferentes, de valores diferentes, de comportamentos diferentes, de abordagens diferentes. Então, preocupado com a pureza do evangelho, Paulo escreve um tratado, apresenta para a igreja de Roma um tratado assim belíssimo sobre o plano da salvação, sobre o evangelho de Deus, que ele chama de evangelho de Deus no primeiro versículo, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o evangelho de Deus é um termo paulino, né? Depois citado por John Stott, mas o evangelho de Deus ele está em toda a epístola. Então, ele, quando ele traz ele consegue dar esse panorama profundo do plano da salvação, ele consegue condensar todo o plano da salvação nessa epístola. Agora, se a gente conseguisse pegar essa carta e comprimi-la
digamos até zipá-la, para usar um termo mais moderno, né? Eu penso que ela caberia nos primeiros versículos, se não vejamos. Na introdução epistolar, ele faz um briefing, um resumo do Evangelho de uma forma magistral. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Cristo. Ou seja, ele faz um resumo do Evangelho. Ele diz que Cristo foi prometido no Antigo Testamento, Cristo nasceu, viveu em carne, Cristo viveu debaixo da santificação do Espírito Santo, morreu, ressuscitou, e por meio dele que nós recebemos a graça e o apostolado, ou o ministério que recebemos do Senhor. Ele faz um resumo maravilhoso aqui do plano da salvação, da ação do Espírito Santo. Então, o Evangelho, o que é o Evangelho para o apóstolo Paulo? O Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. E se a gente fosse fazer assim, da vida de Jesus, né? A promessa do Antigo Testamento, o seu nascimento de Maria, o nascimento virginal, a sua vida, a sua obra, os seus milagres, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Se nós pegássemos toda a biografia de Jesus, ia ser muita coisa para a gente falar. Mas eu queria jogar luz sobre o ponto alto do ministério de Jesus, que foi a sua crucificação, e trazer para a gente aqui, pelo menos, algumas coisas, 5 coisas que Jesus fez na cruz do Calvário, que tornou esse evangelho tão brilhante, tão espantoso, que faz Paulo dizer: não me envergonhe do evangelho de Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ele fez uma coisa chamada expiação. Expiação significa cobrir, expiar com S é olhar, expiar com X, cobrir. Então, no Antigo Testamento, os homens traziam o cordeiro para ser sacrificado, e o sacerdote ele matava e o sangue dele cobria. Era como se Deus olhasse para o homem agora e dissesse: ele está coberto, o pecado está coberto, ele já está livre do seu pecado. E quando eles traziam o cordeiro, o sacerdote, eles traziam mais de um cordeiro, o sacerdote escolhia aquele que ia ser sacrificado, aquele que tivesse em condições de ser sacrificado. Então, ele falava: não, este aqui é o que vai ser sacrificado. Quando Jesus veio, João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, e imagino que tivesse uma fila, de repente, quando sai alguém da fila, aparece Jesus. João Batista foi tomado subitaneamente ali por essa surpresa, e ele, imbuído desse espírito sacerdotal, ele aponta e diz: esse é o cordeiro que vai ser sacrificado. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas que cobre, mas ele tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa expiação. O pecado que nos assolava, que nos perturbava, foi expiado na cruz do Calvário. Então, o primeiro grande feito de Cristo na cruz do Calvário. O segundo grande feito que a gente poderia dizer seria a propiciação. E o que é propiciação? Propiciação é aplacar a fúria mediante uma oferenda. Aplacar a fúria mediante uma oferenda. Jesus aplacou a fúria de Deus para com a humanidade por causa do pecado. E a oferenda foi o seu próprio sangue, foi a sua própria vida. Então, Cristo aplaca a fúria de Deus e faz propiciação. Agora, o caminho de Deus está propício. Nós podemos avançar. Entremos, pois, com ousadia, diz o escritor aos Hebreus, né, diante do Senhor. Então, propiciação, mas Cristo fez mais. Cristo fez redenção. E o que é redenção? Redenção é pagar o preço de um resgate, a saber dos escravos, por exemplo. Né?
O escravo, ele pertencia a um senhor e, mediante um preço pago, ele passava a ser de outro senhor. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos filhos da ira, nós éramos escravos do pecado. E Cristo pagou o preço da nossa redenção e nos deu a carta de alforria. Nós fomos liberados fogo por Cristo Jesus. Agora, esse preço ele pagou a Deus, não ao diabo. Às vezes a gente ouve por aí alguém falando, alguém pregando, alguém escrevendo no livro. Isso não é bíblico. O preço que Jesus pagou foi a Deus. Nós não devíamos nada ao diabo, ainda não devemos nada ao diabo. A nossa dívida é para com Deus. E só Jesus foi capaz de pagar essa dívida. Pagou essa dívida para Deus, estamos livres da escravidão do pecado e passamos a viver com um novo dono, com um novo amo, o dono da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus fez mais, Jesus fez justificação. Ele nos justificou dos nossos delitos e pecados. Veja bem, quando nós estávamos na escola, na faculdade, e precisávamos faltar por algum motivo, o professor colocava, depois que apresentávamos um atestado médico, alguma coisa que comprovasse que a gente faltou por um motivo justo, ele botava lá, né, FJ, falta justificada. Ele não colocava P de presença. Ele não negava que a gente faltou, mas ele colocava que a nossa falta foi justificada. Da mesma forma, pode nos chamar de pecadores, e isso não tem problema. Podem jogar sobre nós toda a carga de pecados que cometemos, mas nós somos pecadores justificados por Jesus. Nós já temos a justificação que veio por Cristo Jesus. E ninguém podia fazer isso, mas Cristo pode fazer isso por nós. E por fim, mas não acaba aqui, que é muito mais amplo, mas eu queria jogar luz ainda sobre a reconciliação. Jesus, na cruz do Calvário, ele fez reconciliação. Duas partes que estavam avessas, que se unem, o nome disso é reconciliação. Então, Jesus veio não apenas reconciliar, porque o pecado ele faz ruptura, não apenas do nosso relacionamento com Deus, mas ele faz uma ruptura com o relacionamento com o nosso próximo. Adão entrou em litígio com Eva. Adão entrou em litígio com a natureza. A natureza passou a ser amaldiçoada, passou a produzir espinhos por causa do pecado. E ele também rompeu laços internos, interiores, psicológicos, emocionais também foram rompidos. Então, o homem rompeu com Deus, o homem rompeu com o seu próximo, o homem rompeu com a natureza e o homem rompeu consigo próprio. E Paulo diz em Colossenses que ele reconciliou consigo todas as coisas. Então, a partir de Jesus, nós podemos novamente ter um acesso a Deus. Ele reconciliou a nossa relação com Deus, mas reconciliou também o nosso relacionamento com o nosso próximo. A nossa vida de relacionamento hoje com o próximo tem que ser diferente depois de Cristo. Ele reconciliou o crente com a natureza. O crente precisa se preocupar com a natureza. Precisamos falar sobre isso também. E ele reconciliou o homem consigo próprio. Depois de Cristo, nós somos resolvidos aqui dentro. É claro que eu não nego que os profissionais ajudam e às vezes é necessário o uso de algumas medicações para doenças psicossomáticas. Eu não nego nada disso e até de volta. Mas há coisas, irmãos, profundas na alma que nenhum comprimido resolve. 10 anos de terapia não vai resolver. Jesus, ele vai resolver. O que falta é reconciliação, compromisso pleno com Deus, uma reconciliação de alma com Deus. Então, eu creio tremendamente nessa palavra, eu creio que ele é capaz de fazer isso. Diante dessa magnitude desse evangelho, que eu somente resumi aqui, essa beleza, isso tudo eu penso que estava na cabeça de Paulo antes de ele escrever, e por isso que ele fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é dunamis, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso desemboca para nós uma responsabilidade. Isso trouxe para Paulo um constrangimento de dizer, não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas a mim, pastor Marcos, me traz 2 constrangimentos. O primeiro, o mesmo de Paulo, de não me envergonhar do evangelho de Cristo. Mas me traz também um segundo constrangimento, que é o de não envergonhar o evangelho de Cristo. Então, eu penso que há 2 atitudes que a gente precisa tomar diante de tamanha salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus fala, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? 2 missões eu tenho em vida. A primeira, não me envergonhar do evangelho de Cristo.
Quem sabe tem alguém nos ouvindo também que tem vergonha de falar que é crente, vergonha de assumir Cristo publicamente. Não faça isso. Assuma Cristo. Assuma, mesmo que você com um sentimento ainda de vergonha, ainda com um sentimento de constrangimento, assuma. E Cristo vai cuidar do restante. Pode ter certeza disso. Ele vai abrir, mesmo que você não seja aquele evangelista nato de chegar e abrir. Eu não tenho muito esse perfil também, não. Mas Deus vai me dando janelas, pop-ups. Palavra antiga, né? Pop-up. E ele vai abrindo assim, e a gente precisa aproveitar esses momentos que Deus vai rolando a bola assim no nosso pé. É só chutar. E há momentos que acontece isso, irmãos. Deus provoca situações para que a gente fale de Cristo, para que a gente diga que pertence ao Senhor. Assuma Cristo. Ele, com certeza, já assumiu você há muito tempo. Então, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também não envergonhe o Evangelho. Nós devemos viver de tal forma, irmãos, que vivamos de maneira proporcional à magnitude do Evangelho do Senhor. Paulo ele fala aos Efésios sobre isso, dizendo que a gente deve viver conforme a vocação com que a gente foi chamado. Então, fica aqui essa minha palavra pastoral, palavra amiga, uma palavra amiga, um conselho, se eu posso dá-lo, é esse. Espante-se com o Evangelho. Até certo ponto, encante-se com o Evangelho de Cristo, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há nada mais forte do que o Evangelho de Cristo Jesus na terra. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Estamos chegando agora ao encerramento de mais um programa. Pretendemos voltar no próximo domingo, assim nos permitindo o Senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.